Irmãos e irmãs em Cristo, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, uma das celebrações mais importantes de todo o nosso ano. Quando nós celebrávamos a Páscoa, 40 dias depois da Páscoa, nós temos a celebração da Ascensão de Jesus aos céus. 40 dias depois que Jesus ressuscitou, ele ascendeu aos céus. 50 dias depois da Páscoa, nós temos a celebração de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado sobre os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém. O primeiro domingo depois de Pentecostes é a Santíssima Trindade. A quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, como em Macau não é feriado, no próximo domingo, no primeiro domingo depois da solenidade da Santíssima Trindade, nós vamos celebrar Corpus Christi. Depois, na primeira sexta-feira, depois de Corpus Christi, nós temos o Sagrado Coração de Jesus. E no primeiro sábado, depois do Sagrado Coração de Jesus, nós temos a celebração do Imaculado Coração de Maria. Então estas são as celebrações da igreja. É assim que a liturgia da igreja, é assim que o calendário litúrgico é construído. Páscoa, 40 dias depois a Ascensão, 50 dias depois Pentecostes, primeiro domingo depois de Pentecostes, Santíssima Trindade, um domingo depois nós temos Corpus Christi, depois na primeira sexta-feira depois de Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, sábado em seguida nós temos o Imaculado Coração de Maria, e depois nós temos o tempo comum até nós chegarmos no Advento, e aí nós sabemos que o Advento é a preparação para o Natal. A cor que o padre usa diz o que nós estamos celebrando. Quando o padre usa branco, significa que é uma festa, uma solenidade, uma celebração importante. Quando o padre usa a cor verde, nós estamos no tempo comum. Quando o padre usa a cor roxa, nós estamos em um tempo de preparação, ou Advento ou a Quaresma. Quando o padre usa o vermelho, significa que é Pentecostes ou um dos mártires da igreja. Muitas pessoas vão dizer assim: padre, eu já sei tudo isso, padre. Para que repetir aquilo que nós já sabemos? Mesmo que nós conheçamos muitas coisas sobre a nossa fé, todos nós temos muitas vezes dificuldades para nos expressar quando o assunto é a Santíssima Trindade. Todos nós, sem exceção, acreditamos na Trindade. Todos nós, sem exceção, rezamos e dizemos em toda a missa. Veja, a missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missa termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada momento de oração que o padre faz, ele diz: por Cristo nosso Senhor, Cristo, Filho, que com o Pai vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então a nossa fé é uma fé trinitária. Não dá para refletir e entender a nossa religião sem falar da Santíssima Trindade. Ao mesmo tempo que a Santíssima Trindade é tão importante, é essencial para a nossa fé, e nós dizemos assim: eu acredito, eu sei. Muitas vezes nós não temos palavras para expressar. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós estamos falando de Deus mesmo. O evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus diz: eu vos envio a todas as nações para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós já percebemos que a Santíssima Trindade é bíblica. A Trindade está na Bíblia. Este mistério da existência de Deus está na Bíblia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns vão perguntar assim: padre, será que os apóstolos, será que Jesus, quando disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será que Jesus fez o sinal da cruz? Pode ser que alguém tenha essa curiosidade. É bem provável que não. É bem provável também que os apóstolos possivelmente não fizeram. O primeiro relato do sinal da cruz, ele aconteceu com os mártires. Aqui nós estamos aproximadamente no ano 200, algumas gerações depois dos apóstolos. E a tradição da igreja diz que aquelas pessoas
que adoravam a Deus, que serviam a Deus, que foram colocadas como em uma encruzilhada. Se você acreditar em Deus, você será morta. Se você não acreditar e adorar os deuses pagãos, você terá vida. Essas pessoas que foram colocadas diante desta questão, muitas delas, quando deram sim a Deus, antes de morrerem, antes de derramarem o seu sangue, contam os textos da igreja, elas traçavam sobre o corpo o sinal da cruz. Então aqui está a tradição do nome do Pai, do sinal da cruz que nós fazemos. Lá no começo da igreja, antes de serem martirizadas, as pessoas traçavam o sinal da cruz sobre elas. Existem pessoas de outras igrejas, os protestantes, os evangélicos, muitas vezes eles dizem assim: eu não faço o sinal da cruz porque não está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. O padre repete: tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Tem muitas coisas que são verdades, mas não estão na Bíblia. Pode isso, padre? Sim. O Evangelho de São João, nas suas últimas palavras, Jesus disse: se Jesus, o evangelista João diz, se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus realizou, nem todas as bibliotecas, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter tudo isso. No começo da igreja, haviam muitos questionamentos sobre a Santíssima Trindade. Vamos ali para o ano 325. Havia um padre, uma pessoa que celebrava a missa. Em um determinado momento ele disse: Jesus não é Deus. Jesus é a primeira e a mais importante das criaturas de Deus. Então a igreja ficou praticamente dividida. Será que Jesus é a maior e a mais importante criatura de Deus? Ou Jesus é Deus que se fez homem? Então começou a surgir uma grande confusão na igreja. A igreja ficou praticamente dividida. E aí os bispos do mundo todo se reuniram em algo que nós chamamos Concílio de Nicéia, lá no ano 325. E aí a igreja e todos os bispos decidiram: Jesus é Deus. E veja que bonito, o creio que nós rezamos, creio em um só Deus, Criador do céu e da terra. Esse creio que nós rezamos vem lá desse concílio de Nicéia, do ano 325. Depois surgiu um bispo que disse assim: tá bom, Nicéia é válido, mas o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma criatura de Deus. Aí lá no ano de 381, em uma cidade chamada Jerusalém, conhecemos, capital de Israel, todos os bispos do mundo todo se reuniram para o concílio de Jerusalém. E lá foi definido: o Espírito Santo é Deus. A igreja sempre acreditou, mas precisou de um concílio para dizer isso. A nossa fé, aquilo que nós rezamos hoje, tem uma base, uma fundamentação histórica que é muito importante. Um dos grandes santos da igreja, Santo Agostinho, todos nós ouvimos falar de Santo Agostinho. Aqui em Macau nós temos uma igreja de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu nos primeiros séculos. Santo Agostinho, ele nasceu no ano de 354, faleceu no ano de 430. Então ele é muito antigo, lá dos primeiros séculos. E Santo Agostinho, mesmo que ele acreditava na Trindade, ele viveu nesse período dos grandes questionamentos, nesse período das grandes dúvidas. Então ele escreveu praticamente uma tese, um dos seus livros mais importantes, De Trinitate, um livro, a tradução em português dá mais ou menos 700 páginas sobre a Trindade. Ele escreveu um livro dizendo por que nós acreditamos na Trindade. Então Santo Agostinho, possivelmente alguns já ouviram o padre dizer, Santo Agostinho, para compreender a Trindade, ele fez essa seguinte pergunta a ele mesmo: o que Deus fazia antes de criar o mundo? O que Deus fazia antes de criar o mundo? Alguns vão dizer assim: padre, antes de criar o mundo, Deus ficava com os anjos.
Os anjos foram criados. Antes de criar os anjos, o que Deus fazia? O que Deus fazia? Então ele partiu de uma premissa, de uma constatação óbvia, lógica. Deus é amor. Antes de criar o mundo, ele amava. Mas ele amava quem? Se Deus ele fosse sozinho, só ele, e ele amasse ele mesmo, seria um grande egoísmo. Nós não poderíamos dizer que Deus é amor. Então ele chegou à seguinte conclusão: Deus ele não foi criado, mas ele não era sozinho. E ele dizia assim: o Pai amava o Filho amava o Pai, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Ele usa em outras palavras: o Pai é o amante, aquele que tem a iniciativa de amar. O Pai é o amante, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Quem que é o Espírito Santo? É o amor entre o Pai e o Filho. Não precisa memorizar algumas palavras teológicas. Algumas pessoas vão dizer assim: padre, é muito fora da nossa realidade. Mas quando nós falamos da Trindade, nós falamos da Trindade em duas perspectivas diferentes. Nós falamos na Trindade pericorética e nós falamos na Trindade econômica. O que significa essas duas palavras? Trindade pericorética: qual a relação das três pessoas entre si? Uma se relaciona com a outra, uma ama a outra, uma está em contato com a outra. O Pai amava o Filho amava o Pai, e o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. O Pai amava o Filho amava o Pai, e o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. O que é a criação? A criação é o transbordamento do amor de Deus. Pega um copo, enche de água. Aqui a palavra água, muitos vão falar: padre, água é muito comum. Muitos aqui gostam de vinho. Então pega uma taça, vai colocando vinho. Chega uma hora, se você continuar enchendo essa taça, o que vai acontecer com o vinho? Ele vai perder, padre, vai jogar fora o vinho. O vinho ele vai transbordar. A água ela vai transbordar. O que é a criação? A criação é o transbordamento do amor de Deus. O que significa dizerem a palavra, o termo, o aspecto trindade econômica? Trindade econômica é a maneira que as pessoas divinas se relacionam com a humanidade. Quando nós falamos da criação, por exemplo, isso daqui é os santos da igreja que diz: quem criou? Quem pensou? Quem idealizou? Quem sonhou a criação? O Pai. Quem criou? O Filho. Quem deu os detalhes, a beleza, a grandiosidade da criação? O Espírito Santo. É a mesma coisa que se nós disséssemos assim: quem foi o arquiteto? O Pai. Quem foi o pedreiro? O Filho. Quem foi o designer? Aquele que pintou, aquele que colocou as coisas com a beleza que toda construção precisa ter? O Espírito Santo. Percebam? As três pessoas são diferentes, mas as três pessoas são inseparáveis. Padre, o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Eu penso que é interessante nós conhecermos aquilo que nós acreditamos. Quando nós falamos da Trindade, o que isso tem a ver com a nossa vida? Um dia, também já ouviram um padre dizer isso, um dia todos nós voltaremos para o Pai. Para voltar para o Pai, nós precisamos ser como o Filho. Para ser como o Filho, nós temos a força, o cuidado, os dons do Espírito Santo. Então é assim: nós voltaremos, nós iremos para o Pai. Para voltarmos para o Pai, nós temos um modelo. Quem que é o modelo? O Filho. Para ser como o Filho, nós temos os dons, os carismas do Espírito Santo. A nossa fé, o padre encerra a reflexão dizendo assim: aqui é mais uma partilha do coração do que uma pregação. A nossa fé é linda. A nossa fé é linda. Eu já tive a graça de morar em alguns lugares diferentes. Aqui nós temos e nós respeitamos muito os budistas. Hoje em Macau nós somos 4% da população. Os budistas são maioria. Eu já tive a graça de passar algumas semanas na Indonésia. Lá na Indonésia, mais de 90% da população é muçulmana. Nós respeitamos muito os muçulmanos.
Já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas são protestantes. São protestantes. Nada é tão lindo, nada é tão bonito como a fé católica. De vez em quando a gente ouve essa conversa: deixou de ser católico, foi para outra igreja. Tenho certeza absoluta, uma pessoa que conhece a fé católica, ela se apaixona. Uma pessoa que conhece a igreja católica, ela se encanta. 2000 anos de história. A instituição mais sólida do mundo é a igreja católica. A instituição que perdurou a perseguição, a conflitos, a maus papas e bispos. Uma vez o Papa Bento XVI diz assim: nem algumas péssimas homilias de alguns padres, nem os maus testemunhos de alguns bispos conseguiu destruir a igreja católica. A igreja católica é realmente de Deus. Por que acontece isso? Porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vai chegar um momento, e aqui não é um pessimismo, vai cair tudo, vai acabar tudo, sobe, diminui e acaba. A única instituição que vai perseverar, que vai permanecer, que vai ficar firme, será a igreja católica. Por isso o padre diz assim: não importa quantos nós seremos, não importa o que nós passaremos, jamais deixe a igreja católica. A igreja católica é muito mais do que um padre. Daqui a pouco o padre vai para outra cidade, vai para outro país, daqui a pouco o padre morre. A igreja católica é muito mais do que um bispo. A igreja católica é muito mais do que um papa. A igreja católica é instituição divina, fundada por Jesus, que jamais será destruída. E na igreja católica nós temos esse mistério, que é Deus mesmo, chamado Santíssima Trindade. Por isso, quando você começar o seu dia, façamos o possível para lembrar. Comecemos sempre o nosso dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando terminarmos o nosso dia, terminemos o nosso dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós formos rezar, reze assim do fundo do seu coração: Deus Pai, ajude-me a ir para Ti. Para isso, Deus Filho, ajude-me a ser como Ti. Para isso, Divino Espírito Santo, iluminai-me, defendei-me e caminhai sempre comigo.